TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. OAB debate reforma previdenciária. Prefeitura começa em abril a multar prédios que não se adequarem à lei de inspeção predial. Quem tem direito à isenção de imposto na compra de carros novos? E a nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas. Acompanhe a partir de agora os principais destaques do judiciário brasileiro no programa Mundo Jurídico, que começa agora. A reforma da Previdência foi tema de discussão em audiência pública. A audiência pública debateu sobre os aspectos do projeto de emenda à Constituição, PEC, que visa reformar a Previdência no Brasil. Nós chamamos aqui diversas entidades, advogados especializados, para nós discutirmos a proposta de emenda constitucional que vai reformar ou não a Previdência Social. Primeiro, há de se destacar que essa PEC ela está eivada de várias inconstitucionalidades. Ela afeta diretamente direitos e garantias sociais que foram conquistados ao longo de várias décadas. E nós não podemos permitir um retrocesso social. As principais alterações propostas pela reforma são o aumento da idade mínima para aposentadoria de 60 para 65 anos, o aumento também do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, a redução do valor da pensão por morte para metade da aposentadoria, entre outras medidas que tornam a PEC polêmica. Deve-se fazer uma reforma? Eu poderia até dizer, mas não nesse estilo. Reforma de gerenciamento, reforma de se buscar as dívidas para com a Previdência Social, reforma de não dar benefícios em detrimento da Seguridade Social, reforma de se tirar a DRU, porque a DRU o que é que ela faz? Desvinculação de receita da União. Ela chega na Seguridade Social, contribuições sociais arrecadadas para a Seguridade Social e ela tira. Anteriormente tirava 20%. Hoje, com a modificação que houve, passou-se a tirar 30%. Então, só isso aí prova que o sistema de Seguridade Social é um sistema superavitário. Tem esse dinheiro. Então, essa história de dizer que a Previdência não tem dinheiro é uma história fantasiosa. Para a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, a reforma só traz prejuízo aos trabalhadores. Nós defendemos uma reestruturação no custeio da Previdência e por esse motivo, nós estamos aqui, um movimento apoiado pela Anfip, pelo Sindifisco, auditores da Receita Federal que irão explanar e demonstrar que não há esse déficit que está sendo pregado pelo governo federal. Então, o objetivo aqui é mostrar para a sociedade quais são as mazelas e os prejuízos que, se essa reforma for aprovada, vai ocasionar. Todos os segmentos profissionais serão atingidos, desde o professor, que há uma proposta de elevação da idade, reduzindo o tempo que está mínimo, que já há um prejuízo, mas a proposta vem com prejuízo maior. Consideramos que um dos prejuízos gigantes da proposta é a forma de cálculo do valor do benefício, que hoje está em 70% mais 1%, mas a proposta é 51%. Ou seja, para um trabalhador receber 100% do salário de contribuição, nós já fizemos o cálculo, ele terá que entrar no mercado de trabalho com 16 anos e trabalhar ininterruptamente até 65 anos. De acordo com este auditor fiscal da Receita Federal e professor universitário, a reforma se faz necessária por pelo menos um aspecto, mas reforça que não há déficit na Seguridade Social, como o governo federal afirma. Não é possível a sociedade arcar com a aposentadoria de pessoas que têm ainda a total capacidade de trabalho e com pouca idade. Pessoas com 50 anos de idade, 52 anos de idade já obterem a aposentadoria e aí ainda ter uma expectativa de sobrevida de 25, 30, 35 anos. Então, nos parece que nesse aspecto a reforma é interessante. O que não é interessante é se tratar todas as pessoas da mesma forma. Então, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e somente a aposentadoria por idade aos 65 anos. Ora,
Será que a gente vai ter que conseguir emprego ou pleno emprego para essas pessoas com essa idade, acima de 55 anos? Provavelmente não, na situação, inclusive na situação econômica que nós estamos vivendo. E um outro aspecto negativo, que é a falácia do déficit da Previdência Social, a gente sabe que a Seguridade Social, que compõe Previdência, Assistência e Saúde, ela é superavitária, está sendo superavitária nos últimos anos, continua superavitária. O que deve se fazer é também aumentar a eficiência da fiscalização do Estado para que se evite a sonegação, para que se evite a ausência de pagamento dos tributos por parte das empresas que vão faltar para essa Previdência Social. A Prefeitura de Fortaleza vai começar em abril a multar os prédios que não se adequarem à lei de inspeção predial. A ação busca garantir a integridade das edificações e dos frequentadores desses espaços, sejam públicos ou privados. A fiscalização já começou em Fortaleza, porém segue até abril em caráter educativo. A equipe de fiscais do município visitou prédios e orientou responsáveis pelos condomínios. Esse laudo de vistoria técnica, ele dá entrada na SELMA e a SELMA emite para você, a SELMA, a Secretaria de Urbanismo e Ambiente, tá? E a SELMA emite para vocês esse documento. Tatiana administra esse imóvel. Apesar do prédio ser novo, ela entende a importância do trabalho de fiscalização para a segurança daqueles que moram e frequentam as edificações. Com certeza, porque principalmente incêndio, contra o mosquito também, né? A caixa d'água sempre está com aquela vedação. Essa parte do incêndio ser trocado todo ano, os extintores, né? As mangueiras também, também tem que ser analisada, tem que passar por uma fiscalização também. A Prefeitura explica que os laudos devem ser dados por engenheiros ou arquitetos, seguindo um cronograma para a execução dos ajustes quando forem necessários. A lei determina um calendário periódico de renovação dos laudos. As edificações com mais de 50 anos devem receber um novo laudo anualmente. Para aqueles imóveis entre 31 e 50 anos, as vistorias são a cada 2 anos. Já as edificações de 20 a 30 anos, os laudos precisam ser a cada 3 anos. E para imóveis mais novos, com menos de 20 anos, os laudos devem ser realizados a cada 5 anos. As edificações que obrigatoriamente devem possuir o certificado de inspeção predial são as de uso comercial, industrial, institucional, educacional, recreativo, religioso e as edificações residenciais com 3 ou mais pavimentos. Um esforço para garantir a segurança dentro e fora desses espaços. Os riscos são vários, né? Os riscos são vários. Pode ter risco de incêndio, uma edificação pode apresentar riscos estruturais, pode apresentar nos equipamentos, um elevador que tenha algum tipo de problema. São diversos, depende muito da complexidade da edificação. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, homologou essa semana as delações premiadas feitas pelos executivos da Odebrecht. A escolha do novo ministro do STF, que substituirá Teori Zavascki, ainda não foi definida. E para analisar a sucessão de Teori e temas como crise no sistema penitenciário, uso de algemas e crime de desacato, nós conversamos agora com o advogado criminalista e mestre em Direito Penal pela Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Leandro Vasques. Dr. Leandro, é um prazer tê-lo aqui de novo no nosso estúdio. Satisfação é minha, Evelt, uma honra voltar aqui a essa grande tribuna de grandes discussões. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo sobre a Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, homologou essa semana as 77 delações premiadas feitas pelos executivos da Odebrecht. Após a delação, quais serão os próximos passos? Após a homologação da delação? Pois não, Evelt. Bem, é notório que após a homologação, né, a lei prevê que os autos regressem ao Ministério Público Federal, no caso a Procuradoria-Geral da República, certo, para que o Procurador-Geral aprecie, avalie, né, dentro da sua discricionariedade, da sua faculdade, o oferecimento de denúncia criminal, né, ou o arquivamento, né, se for o caso, mas especialmente ele irá delimitar, né, as fronteiras, considerando as delações, né, de alguns implicados, para o oferecimento das denúncias decotadas, certamente, né, lapidadas de uma peculiaridade que vai individualizar não só as condutas, mas também o teor das delações, até que ponto as delações são significativas e que mereçam sofrer algum tipo de benesse,
né, dentro da legalidade, naturalmente. Então, acredito que isso deva acontecer nessa próxima etapa, dentro da ritualística, né, prevista na próprio Código de Ritos, né? Uma vez oferecida a denúncia e catada no âmbito do Poder Judiciário, aqueles, então, que estão implicados na Lava Jato se tornarão réus. Isso, se tornarão réus e aí se discutir naquilo que se denomina de instrução criminal, né, onde certamente as testemunhas indicadas pelo Ministério Público serão oitivadas. Certamente o ministro Supremo relator, né, ele deverá ou ele próprio conduzir a instrução ou, conforme também é previsto na legislação, ele pode delegar a um juiz instrutor, a um juiz auxiliar que possa conduzir as audiências e, após a oitiva das testemunhas da acusação, também sucessivamente serão ouvidas as testemunhas indicadas pelos advogados de defesa e, ao final, memoriais finais até o julgamento pelo plenário do Supremo. E só relembrando, aqueles que tiverem o foro privilegiado, ou, melhor dizendo, foro por prerrogativa de função, responderão perante o Supremo Tribunal Federal. E os outros, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Os que não tiverem o foro privilegiado serão processados na primeira instância. Na primeira instância. Então, na verdade, são 3 etapas. Ou a primeira instância, né, a instância inicial, ou numa das turmas do Supremo, que são 2 turmas, ou no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar um pouco agora sobre a sucessão do ministro Teori Zavascki. Quais são os próximos passos para a escolha do novo ministro que ocupará essa cadeira que ficou vaga no Supremo? Olha, Velde, realmente, primeiro é lamentável, né, a tragédia que se abateu ao ministro Teori Zavascki, um magistrado de passado inatacável, de história modelar, recatado, discreto e bastante erudito, né? Mas, infelizmente, a tragédia possui esse nome justamente por ser assim, né? Ela não avisa quando chega. Mas a vida tem que seguir, né? Especialmente um processo dessa envergadura que é a Lava Jato, a Operação Lava Jato. E se nós fôssemos, né, obedecer estritamente o que rege o regimento interno do Supremo, né, no seu artigo 38, na verdade, a regra pontua que o ministro que sucede ao ministro Teori, ou seja, o novo escolhido, é que herda, na verdade, todo o acervo que já era destinado àquele ministro relator de então. Ocorre que existem outras variantes, né? O presidente Michel Temer, eu até aplaudo essa iniciativa dele, esse posicionamento dele, já adiantou que não irá indicar, né, o sucessor de Teori, enquanto não houver justamente a definição interna corporis no Supremo de quem herdará o acervo de ministro Teori, o que já revela bom senso, né, uma lógica jurídica apontada aí, até porque, apesar dele não ser indiciado, não ser investigado, ele, Michel Temer, é citado em algumas delações. Então, acredito que ele agiu sim com zelo, agiu sim com prudência nessa medida. Então, o que resta? Restam as outras alternativas, né? A própria ministra Carmen Lúcia está conversando individualmente com cada um dos ministros para tentar encontrar uma solução consensual e creio eu que deverá ser aquela onde ela submeterá a distribuição para um dos ministros remanescentes, um dos 9 ministros, né? Porque ela é a presidenta, ela não assumirá e a outra vaga, o outro espaço está vago. Então, certamente ela deverá submeter a um dos 9 ministros do plenário. Então, Leandro, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, passou a ter um novo entendimento no que diz respeito ao crime de desacato. Eu gostaria que o senhor explicasse para os telespectadores qual é esse novo entendimento, mas logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista Leandro Vasques. Então, Leandro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o novo entendimento no que diz respeito ao crime de desacato por parte do STJ e a questão da prisão, se é possível prisão no crime de desacato. Pois não, Evelt, veja só, né, em 95, né, surge no ordenamento jurídico brasileiro a lei dos juizados especiais, né, que ficou assim denominada.
E ali ela criava a figura dos chamados crimes de pequeno potencial ofensivo, que eram delitos cuja pena máxima prevista, cuja pena máxima combinada fosse limitada ao teto de 1 ano. Certo. No ano de 2001, surge uma nova lei, que é a Lei 10.259, que ela concebe os chamados juizados especiais federais, ou seja, na esfera da União. Nessa concepção, o teto, o limite para o conceito de crime de pequeno potencial ofensivo 2 anos? Foi para 2 anos a pena máxima prevista. Certo. Portanto, todo delito que é previsto na legislação penal, seja extravagante, seja dentro do código, enfim, toda pena de algum delito que ela vá até 2 anos, seja de detenção, seja de outra natureza, ela é considerado um crime de pequeno potencial. Certo. Em sendo um crime de pequeno potencial ofensivo, ele é submetido à liturgia ritualística dos juizados especiais, portanto, um rito praticamente sumaríssimo, que não admite a prisão em flagrante. Ou seja, o indivíduo que praticar um crime, como a calúnia, uma injúria, uma difamação, um desacato, etc., um crime de pequeno potencial ofensivo, um crime de ameaça, ele não pode ser preso em flagrante. Certo. Ele pode, sim, ser conduzido à unidade policial para ali ser lavrado o chamado termo circunstanciado de ocorrência. O famoso TCO. O famoso TCO, que é um outro procedimento diferente do inquérito policial e que é conduzido pela autoridade policial e depois remetido a um dos juizados especiais competentes. Portanto, o crime de desacato, na sua essência, ele não admite a figura da prisão, do aprisionamento, do confinamento, nem da prisão em flagrante. Ele admite, sim, a possibilidade do indivíduo ser conduzido à unidade policial e lá ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, considerando que o desacato, assim como outros delitos, é considerado de pequena lesividade social e, portanto, não é tratado com a medida da prisão. Não é? Um outro tema que gera bastante polêmica diz respeito à utilização de algemas. Houve alguma mudança recente no que diz respeito ao uso de algemas? Olha, na verdade, houve uma mudança também com relação à interpretação do delito de desacato. Né? A 5ª turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, né, em setembro do ano passado, julgando um recurso especial que foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, questionou a tipicidade, questionou a utilidade da permanência do tipo penal, do delito de desacato dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Eles interpretaram que, como o Brasil é signatário de tratados internacionais, dentre eles do Pacto de San José da Costa Rica, que nada mais é do que a Convenção Americana de Direitos Humanos, então, considerando que existe o chamado controle da convencionalidade, que é interpretado pelo STJ. Inclusive, a relatoria foi do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que relatou esse recurso especial. Lá se compreendeu que, como o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, como o pacto, no seu artigo 13, considera que deve haver, dentro do sistema humanista, um tratamento isonômico entre todos, eles interpretam que não admite-se o crime de desacato. Porque o crime de desacato simbolizaria como se um agente público, um agente do Estado, fosse superior ao cidadão comum. Então, isso fraturaria, isso colidiria frontalmente com esses princípios de direitos humanos, enfim. E o que se admite é que, quando o indivíduo ofender uma autoridade, ele pode sim ser responsabilizado criminalmente, mas pelos crimes contra a honra, que existem comumente e são aplicados a qualquer cidadão. E não o crime de desacato, que, segundo essa interpretação do STJ, ele poderia... Nessa leitura da 5ª turma, na 5ª turma, o crime de desacato não existe mais no ordenamento jurídico. Ele teria sido asfixiado por essa compreensão e pelo tratado, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que é considerado, portanto, uma norma supralegal e que impõe-se ao ordenamento jurídico brasileiro. Desse modo, para esse entender, né, do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ, e da 5ª turma, que a unanimidade acolheu o seu entendimento, o crime de desacato estaria, entre aspas, revogado do ordenamento brasileiro, e se uma autoridade pública for ofendida por um cidadão comum, aquilo tem que ser interpretado como um crime contra a honra, ou seja, uma calúnia, uma injúria ou uma difamação. E não mais um desacato. E com relação ao uso de algemas, o que mudou? Bem, já existia a súmula 11, não é, do Supremo Tribunal Federal, que era bastante rigorosa com relação aos critérios de adoção para a utilização das algemas. E no final do ano passado, também em setembro de 2016, surgiu um decreto assinado pelo ministro Michel Temer, decreto 8858 de 2016, onde é reforçada
a compreensão de que as algemas só podem ser adotadas em situações de eminente fuga do indivíduo que se encontra detido ou de possibilidade dele praticar algum ato ofensivo à integridade física dele próprio ou de terceiro, e, enfim, e em situações de agitação, né, de ameaça e etc. Fora esses casos, né, as algemas são absolutamente inaceitáveis, né? Tem que haver uma demonstração de uma clareza meridiana, de uma clareza solar, de que esteja havendo uma resistência física ao aprisionamento para que se motivasse a utilização de algema. Afora isso, a utilização de algema, sem que o indivíduo esteja desenvolvendo uma ação de fuga, ou resistência, ou de ameaça de integridade física, o uso pode ser considerado abusivo. E, portanto, o agente que assim estiver agindo pode eventualmente responder pelo crime de abuso de autoridade. Doutor Leandro, o senhor faz parte do Conselho Penitenciário do Estado de Ceará. Eu gostaria de uma análise sua sobre essa crise que estamos vivenciando, não só no Estado de Ceará, mas no Brasil, essa crise do sistema carcerário. Realmente é uma crise bastante sensível, não é? Eu costumo dizer que o sistema penitenciário ele não está em crise, porque a crise dele é permanente. Permanente, não é? É verdade. E só corrigindo, querida Ivete, eu sou membro do Conselho de Segurança Pública. Segurança. Mas fiz parte do Conselho Penitenciário, sim, com muita honra durante 14 anos, né? E, efetivamente, nós percebemos um cenário apocalíptico no nosso país. Né? Recentemente agora, semana passada, 7 membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão fiscalizador, consultivo do Ministério da Justiça, renunciaram, foi uma renúncia coletiva, em protesto ao ministro Alexandre de Moraes, ministro da Justiça. Ou seja, nós percebemos sim que está havendo um abalo aí no cenário, inclusive institucionalmente falando. Na verdade, o que nós temos é um drama permanente, porque o grande e impiedoso desafio do Brasil é enfrentar a reincidência criminal, né, que é o indivíduo que deixa o sistema carcerário e volta a delinquir. Então, enquanto não houver uma política de disciplina, onde haja educação e trabalho para o preso, de forma continuada, uma política nacional, padronizada, uniformizada, onde hajam rotinas para as unidades prisionais, enquanto isso não existir, nós iremos estar efetivamente brincando, jogando para a plateia, porque nós precisamos de uma política pública penitenciária de Estado e não uma política penitenciária de governo. Isso eu tenho dito repetidas vezes. O Estado do Ceará, analisando aqui focadamente, nós temos mais de 24 mil presos. Né? Nós temos 20 mil pessoas confinadas, a maioria delas presos provisórios. Né? Ou seja, um drama muito sensível. Né? Eu me recordo bem que quando eu me graduei, em 95, nós tínhamos 3 unidades prisionais aqui emblemáticas. Era o IPPS, ali em Aquiraz, né? O IPPO, na Avenida dos Expedicionários, e o presídio, né, feminino, Auri Moura Costa, ali vizinho ao Corpo de Bombeiros, vizinho ao Liceu, no Jacarecanga. Né? Passados mais de 22 anos, o que se tem hoje? Praticamente a cada governo, mais 3 unidades prisionais foram construídas de grande porte. Né? Hoje nós temos o IPPO2, a CPPL 1, 2, 3, 4, 5, Pacatuba, enfim. Então, nós percebemos que, além das omissões imperdoáveis, né, nas áreas de saúde, habitação, na área social, educação, enfim, nós temos pecado muito também nesse segmento, que é a tentativa de fraturar o ciclo vicioso da violência, que é encontrar, né, uma ocupação para o egresso do sistema, aquele indivíduo que deixa o sistema penitenciário. Mas para que isso aconteça, para que ele possa encontrar uma atividade posterior à sua trajetória prisional, ele tem, obviamente, que ser capacitado para isso. E, lamentavelmente, nem 10% da população carcerária cearense, nem 15% da população carcerária brasileira está, nesse momento, enfrentando o ócio prisional com trabalho ou educação. Com educação. Infelizmente, o que nós temos é um impiedoso ócio prisional, que é nocivo e que compromete qualquer política pública de reinserção social do indivíduo que hoje se encontra confinado em uma das unidades brasileiras, que o próprio ministro da Justiça, o antigo ministro da Justiça do governo Dilma, Eduardo Cardoso, já considerou que as nossas unidades prisionais eram masmorras medievais. Só que não basta considerar, nós temos que enfrentar isso, né? Nós temos que transformar, e a política penitenciária não pode se resumir a concreto armado. Nós temos sim que ter uma política de enfrentamento do ócio com rotinas prisionais, com disciplina, educação e trabalho para o preso. Sem isso, nós estaremos aí vivenciando uma alegoria permanente
e crises permanentes no sistema carcerário brasileiro. Com certeza. Então, Leandro, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre espaço agora para as suas considerações finais. Pois não, Evelto, o que me anima é que agora nós temos, já tivemos bons secretários de Justiça aqui no Estado, doutora Mariana Lobo, doutor Hélio Leitão, pessoas com formação humanista, e agora tem como desafio na Secretaria de Justiça a doutora Socorro França, que dispensa comentários, um currículo modelar, de boa prestação de serviço, uma humanista também, e ela tem um grande desafio, que é enfrentar esse cenário delicado. Mas nós fazemos votos que logo seja aprovado o fundo penitenciário estadual, até para que possa receber, se é que já não recebeu, os 52 milhões de reais que o Fundo Penitenciário Nacional destina para o Estado do Ceará em socorro desse cenário dantesco que é a crise do sistema, nacionalmente falando, e que nós também temos que enfrentar aqui no nosso Estado. Então, me coloco à disposição, sentinela qualquer novo convite, e parabenizo o programa por ser esse celeiro de grandes debates, discussões qualificadas do direito e de assuntos de interesse da sociedade. Obrigado. Ivelise Maia. Pessoas com algum tipo de redução de mobilidade ou portadores de doenças crônicas têm direito à isenção de impostos na compra de novos carros. Veja como funciona essa lei. Foi por meio da Lei Federal 8989/95 que Edson Cunha comprou um carro. Ele tem uma deficiência física e teve desconto no carro 0 km. Eu sempre tive carro seminovo, né? E quando eu comprava um carro seminovo, as pessoas diziam que eu tinha direito a um desconto. Então eu fui procurar saber quanto era esse desconto. Mas para isso eu teria que fazer uma perícia médica. Depois da perícia médica eu tinha que levar aquele resultado para a Receita. Depois da Receita se leva para a Cefaz. Isso dura muito tempo. Então a Receita e a Cefaz, juntando os dois documentos, é que eles dizem quanto é o desconto. O desconto eu não sei quanto é o desconto, eu só sei o desconto quando você chega na loja, que tem os códigos, e no meu caso foi 30% de desconto. A lei garante a isenção fiscal do IPI e do ICMS para pessoas com deficiência ou outras 35 doenças crônicas ou degenerativas. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Ceará, Sávio Aguiar, explica o procedimento. Inicialmente, se o consumidor, se o cidadão, ele se enquadrar nessa condição de ser portador de algumas das debilidades que são dispostas na legislação, ele deve procurar o órgão de trânsito, no nosso caso, DETRAN, e se submeter a um exame, a uma perícia. De posse desse exame, constatado aí a sua debilidade, a sua enfermidade, ele começará o procedimento de isenção, onde ele vai se dirigir até a Receita Federal, onde na Receita será feita aí a análise para que ele possa ter uma declaração de isenção de tributos federais. De igual forma, ele fará no Estado para que ele tenha a isenção dos tributos estaduais. Com essas declarações, com essas autorizações, ele irá até a concessionária de sua escolha para fazer a aquisição do veículo 0 km, então terá o desconto faturado na sua nota fiscal. Aproximadamente 100 milhões de brasileiros podem ter acesso ao benefício. Após dar entrada no processo, o tempo de espera é de aproximadamente 60 dias. Os descontos são de 30% a 38%. Se for um consumidor, se for um cidadão que seja bem diligente, que ele tenha aí o cuidado de estar frequentando os órgãos, de tentar agilizar o seu procedimento, ele pode ser que ele consiga alcançar um prazo de 60 dias, mas a média vai flutuar de 60 a 90. É importante que o consumidor que nos assiste, que o cidadão que nos assiste, ele saiba que esse desconto, essa isenção tributária, ela pode alcançar até 38%. Então vai variar de 30% para carros populares e 38% para carros de luxo. Então você vai ter essa média aí de redução no preço do bem. O polêmico artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê multas para grupos que usarem rodovias para percursos, exibições, perícias e eventos, sejam de bicicletas ou de veículos motorizados. De acordo com o artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro, grupo de ciclistas que estejam trafegando por vias que cortam o estado em passeios ou eventos devem pedir autorização aos órgãos de trânsito responsáveis. Caso contrário, podem ser multados em até R$3 mil. A questão se tornou polêmica por não ter definido no artigo o número de ciclistas que configurariam um grupo ou o que seria um evento. Uma reportagem que foi feita com um agente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, que falava que a partir de 2 ciclistas juntos já configuravam um grupo, um evento organizado. E como é que você
pode incentivar um grupo de pessoas a pedalar. Se você está dizendo que você vai sair de casa, eu e você vamos pedalar juntos, porque a gente está indo para o trabalho, já configura um evento organizado, é um grupo de ciclistas, e nós temos o perigo de ser multados em R$3.000, uma infração gravíssima. Para o ciclista, a medida desestimula quem quer ou precisa andar de bicicleta. Nós, como ciclistas urbanos, vemos que essa medida foi feita com o objetivo claro de desincentivar o uso da bicicleta, que tem tido um uso crescente em Fortaleza. É uma interpretação que deveria ser feita, no caso, restritivamente do ponto de vista jurídico. Deveria ser feita restritivamente, ou seja, você lê exatamente como o artigo está falando. Um artigo que fala especificamente sobre veículos automotores. Quer ser uma interpretação feita para bicicletas, né? Você percebe que essa interpretação feita de maneira isolada pela PRF Ceará está querendo ser feita para desincentivar o uso da bicicleta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a determinação vale para alguns casos específicos de eventos que comprometam o fluxo normal de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota técnica para evitar várias interpretações que estavam ocorrendo e orientando como deve ser feita a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais. Por exemplo, se você for fazer um passeio ciclístico envolvendo aí 50, 100 bicicletas e nesse passeio vocês têm a intenção de andar aí na rodovia federal e nesse passeio o cidadão vai achar que vai interferir, ou seja, vai atrapalhar o trânsito devido à quantidade de bicicletas e vai ter que usar uma das faixas, por exemplo, a faixa lenta, e vai ter que ter um veículo sinalizando. Então, nesse caso específico, ele vai ter que pedir a autorização, porque ele traz um risco tanto para as pessoas que estão participando do passeio, como de terceiros ou de qualquer pessoa que esteja transitando. E se algum ciclista tiver dúvida de quando precisa ou não da autorização, pode entrar em contato com a PRF através do número 191. A Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Regiões do Ceará, Haja Forte, realizará nos dias 17, 18 e 24 de março o primeiro torneio de oratória e simulação de cortes superiores. E para falar sobre o evento, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Haja Forte, Dr. Rafael Salles, e a idealizadora do encontro, Sabrina Florencio. Dr. Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no estúdio. Primeiramente, agradeço mais uma vez o espaço e a oportunidade de estar aqui conversando com você e com a Advocacia do Ceará. Dr. Rafael, o que significa a realização deste torneio de oratória para a entidade e para os participantes? Para a entidade, é uma forma da gente começar com o pé direito esse semestre de 2017, e para os participantes será uma oportunidade ímpar de sair um pouco das fileiras dos tribunais e trazer para um campo mais acadêmico e lúdico, mas relacionando sempre a nossa profissão, a oportunidade de estar falando um pouco sobre oratória. De que forma será realizado o torneio? Ele será dividido em casas? A senhora poderia falar um pouco sobre esse torneio? Sim, o torneio ele vai se inspirar no Harry Potter. Então, nós dividimos o torneio em 4 casas, que terá como patrono 4 grandes filósofos. São eles Ponte de Miranda, Clóvis Bevilacqua, Paulo Bonavides e Rui Barbosa. Cada casa vai ter um mascote, uma cor e um lema. Doutor Rafael, foram convidados advogados aí renomados para participarem deste encontro, deste evento. O senhor poderia citar aqui quais nomes já estão confirmados? Já confirmaram participação Dr. Leandro Vasques, Dr. Valdetário Monteiro, Dr. Valdir Xavier, Dr. Assis Siriaco e o Dr. Marcel Feitosa. Por enquanto, são esses os nomes já relevantes aqui do nosso estado que estão confirmados. Doutora Sabrina, quem pode participar desse encontro? Esse encontro será aberto para todos os estudantes? Bom, como competidor, vão poder participar apenas advogados, mas na qualidade de ouvinte, o evento é aberto para qualquer pessoa, qualquer cidadão. Para qualquer, pode ser formado ou não, pode ser estagiário, né? Sim, qualquer pessoa. Quais são as expectativas a partir da realização deste evento? As expectativas é que a gente comece a despertar no jovem advogado o interesse por essa questão da oratória,
que é essencial para o desenvolvimento da sua advocacia, trazendo isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma que ele possa assimilar aquilo e poder aplicar no seu campo prático, no seu dia a dia. Doutora Sabrina disse que a grande novidade do evento será o Pitch Events, ou seja, vai ser uma espécie de abertura de espaço para que os participantes do encontro se apresentem para grandes escritórios de advocacia. Terá um tempo, salvo engano, de 2 minutos no máximo, não é isso? Isso. O Pitch Event, ele é um grande trunfo desse evento, né? Na verdade, ele vem a agregar, ele vem a somar ao torneio de oratória. Nós teremos a participação de 3 grandes escritórios e aí haverá um momento em que um representante desses escritórios vai abrir a palavra para explicar como foi sua trajetória, para compartilhar desse momento da sua vida. É uma forma de inspirar os jovens advogados, porque essa é uma dos maiores objetivos da AGA Forte, inspirar, motivar os jovens advogados e compartilhar experiências. Então, logo em seguida, nós teremos um momento em que esses advogados que se listarem, eles poderão compartilhar, no prazo de 2 minutos, as suas capacitações, as suas qualidades, e haverá a oportunidade, quem sabe, até de ser contratado por esses grandes escritórios. Doutor Rafael, esse momento, o Pitch Event, então, servirá também como uma abertura de um espaço para que esses jovens advogados consigam uma colocação no mercado de trabalho? Sem dúvidas, essa é exatamente a ideia. A gente está procurando já grandes escritórios que estejam interessados em fazer contratações. E ainda que não haja contratações, pelo menos vão ter um feedback de como vão poder agir no momento de uma eventual contratação, e pode ser que apareça sim uma oportunidade de haver essa colocação no mercado. A senhora poderia falar um pouco sobre o final do torneio, o que é que está preparado para o final? Sim, na verdade eu gostaria de falar um pouco mais da estruturação do torneio de uma forma geral, né? O torneio de oratória da AGA Forte, ele foi planejado de uma forma ímpar. Não existe desse formato que a gente está fazendo aqui no Brasil, no âmbito da advocacia. Então, nós fomos nos inspirar em vários tipos de simulação, de torneios, de debates, tanto no âmbito da academia quanto no âmbito da advocacia, seja aqui no Ceará, seja em outros estados. Então, o torneio ele é basicamente estruturado em 3 fases. Uma fase preliminar, que é uma fase de debates, de oratória, onde ocorrerá pelo sábado pela manhã, e os advogados vão estar realizando sustentações orais e sendo avaliados por juízes da Sociedade de Debates. Na fase pela tarde, nós teremos atividades surpresas, mas baseado na exploração de conceitos e conteúdo dos nossos participantes e competidores com base nos juristas das casas, suas doutrinas, suas biografias. Os competidores vão estar sendo avaliados. Na fase final, essa fase do sábado, ela vai ser uma preliminar, uma fase de seleção. 8 competidores serão selecionados para a final, que será a simulação do Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, nós teremos alguns advogados que nós convidamos e que são advogados renomados. Qual é a finalidade? Por que nós convidamos esses advogados? Porque um dos objetivos do torneio é que nós tenhamos esse compartilhamento de experiência entre grandes advogados e jovens advogados, para que seja feito network, para que seja comungado de todas esse conteúdo que os advogados mais experientes possuem. Uma troca de conhecimento, exatamente, uma troca de porque cultura. o orador, às vezes as pessoas têm a ideia de que o orador ele já nasce um bom orador. É verdade. Mas o orador, ele é feito, é uma questão de prática, de treinamento. Por isso que a ideia, né, quando eu conheci o Rafael, a gente teve essa ideia de criar um espaço para a prática da oratória, que era algo que não tinha dentro da advocacia. Os advogados, eles são conhecidos por terem uma boa oratória, mas contraditoriamente não havia um espaço para a prática da oratória. Então, essa foi a ideia da gente criar um torneio de oratória. E essa é a primeira vez que é realizado um torneio dessa natureza aqui no estado, exato, não é verdade? Dessa natureza até no Brasil, de advocacia, nesse formato, é inédito. Doutor Rafael, o torneio ainda vai ter um espaço também para apresentação de música e poesia, não é verdade? Exatamente.
reforçando aquilo que a gente falou inicialmente, a ideia é de trazer um ambiente leve, um ambiente que dê também para a gente se divertir um pouco. E aí, dentro da competição, vai ter a confecção de poemas, poesia, e vai ter uma parte musical para deixar um dia bastante agradável a quem está ali participando. A senhora poderia destacar os locais de realização? A senhora disse, inclusive, que os nomes seriam similares aos nomes das escolas, Exato, né, do filme. A abertura e o encerramento vão ser na Torre Empresarial de Iguatemi, e o local de competição do sábado vai ser na ESA. Mas como o objetivo é que a gente consiga reproduzir ao máximo esse ambiente de Harry Potter, porque nós estamos tentando fazer remissão ao torneio, então nós teremos Castelo de Eloquência e Castelo de Veemência, e as simulações dentro das casas são nas torres. Torre de Bevilacqua, Torre de Miranda, Torre de Barbosa e Torre de Bonavides. E dentro do torneio, durante o torneio, tudo vai ser feito, a decoração, como as atrações artísticas, os brasões, as bandeiras, os estudantes vão estar de toga, né, vão estar vestidos de capas. Na abertura nós vamos ter uma cerimônia de capas, onde todos vão receber as capas, e se não tiver, inclusive, vão ser a casa perde ponto, porque o torneio ele é todo uma contínua pontuação. Então, tudo, ou você ganha ponto ou perde ponto, até que no fim, a maior pontuação vai eleger a casa campeã do torneio. Rafael, essa iniciativa da Haja Forte é louvável, de realizar um espaço para troca de experiência e, ao mesmo tempo, estimular a oratória, coisa que há muito tempo ficou relegado ao segundo plano. E essa é uma preocupação da Haja Forte, né, de qualificar o jovem advogado, de cada vez prepará-lo para um embate jurídico, não é verdade? Sem dúvidas, a intenção é exatamente essa. Essa gestão da Haja Forte a gente já quer mostrar que veio logo na nossa posse, que se deu a posse festiva essa semana. Já tivemos um primeiro evento voltado para a oratória, muito bom, com o professor Cícero Eduardo. E esse torneio de oratória que vamos fazer em março já é esse segundo passo com relação a isso. E pode esperar que tudo que for benéfico para capacitar, qualificar o jovem advogado, aquele advogado que quer se reciclar, a Haja Forte vai trabalhar para fazer. Sabrina, qual a sua análise sobre essa importância de que o advogado tem que se qualificar cada vez mais? Não basta o curso de graduação. Eu acredito que o exercício da advocacia ela é um contínuo aprender, assim como qualquer outra área, uma vez que se exige cada vez mais de nós o conhecimento, a atualização, né? Principalmente aqueles que também estão dentro de sala de aula, na parte do magistério, como nós. Então, a questão da oratória, a advocacia ela vem passando por um momento em que o âmbito jurídico, ele passa por um processo que se chama, e vem se dizendo que o common law, ele está começando a se equilibrar em relação ao civil law. Certo. Então, isso passa a exigir do advogado um processo de argumentação mais forte, de retórica mais forte, ou seja, a oratória começa a se destacar ainda mais em relação à tradição brasileira prévia, né, anteriormente. Isso mostra que a oratória ela deve voltar aos cenários. Então, a Haja Forte está sendo vanguardista nesse sentido e eu espero que os advogados e estudantes possam estar usufruindo da melhor maneira desse torneio e de todas essas atividades que estão sendo executadas. Com certeza. Então, Rafael, um outro evento que a entidade está preparando para os jovens advogados, para os advogados de uma forma geral, é o pré-carnaval, não é verdade? Sem dúvidas. A gente tem que trabalhar, mas também é importante que a gente se confraternize e se divirta. E já é tradicional o pré-carnaval da Haja Forte, mais uma vez esse ano a gente vai realizá-lo. Estamos com excelentes expectativas de congregar muitos advogados experientes e mais jovens nesse evento. Claro. Doutor Rafael, o tempo realmente voou, nossa conversa, nosso bate-papo está muito bom, mas nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa Mundo Jurídico parabeniza a entidade e deseja sorte nessa nova gestão, que nós temos toda a certeza que o senhor conduzirá tão bem quanto a gestão anterior, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Primeiro não, né? Por último, agradecer novamente, né, a oportunidade do espaço e reforçar no dia 18 de fevereiro, a partir das 16 horas, lá no Moran, antigo Badal Devassa, da Dom Luiz, nosso pré-carnaval. Vem com a gente, vamos se divertir. Doutora Sabrina Florencio, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer não só a Haja Forte, mas também a oportunidade aqui do espaço para nós estarmos divulgando essas ideias em que permitem associar um mundo lúdico, como falou o nosso presidente Rafael, ao direito tão estigmatizado de uma ciência enquadrada em estigmas
fossilizados. Então, é possível fazer um direito diferente, um direito criativo, um direito inovador, que é o que hoje a contemporaneidade nos exige. Muito obrigada. Obrigado. Ivelise Maia. O Ceará enviou um grupo de 10 agentes penitenciários especializados em intervenção penitenciária para compor a chamada Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. A Força Tarefa foi instituída pelo Ministério da Justiça e Cidadania para atuar na gestão da crise que atinge o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Além do Ceará, o Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal também enviaram agentes. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Espírito Santo. Inscrições até 14 de fevereiro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.